Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar nossa live sobre regularização na Bélgica. Vou primeiro me apresentar e apresentar os nossos convidados, em seguida já iniciamos. Eu sou Núbia Almeida, líder do Núcleo Bélgica do Grupo Mulheres do Brasil. Para quem não conhece, o Grupo Mulheres do Brasil é um coletivo de mais de 70 mil mulheres ao redor do mundo. Atuamos em causas como educação, cultura, empreendedorismo, saúde e combate à violência contra a mulher. Aqui na Bélgica trabalhamos há um ano, através de ações concretas, buscamos transformar a vida das brasileiras que moram na Bélgica. Se você quer saber um pouquinho mais do grupo, entra no site mulheresdobrasil.org.br. Né? Gabriela, eu passo para você, por favor. Boa noite. Continuando o que a Núbia falou, nós decidimos fazer essa live de informação, porque já faz alguns meses que está correndo um formulário de regularização entre a comunidade brasileira na Bélgica. E nessa live vai ser esclarecido, né, sobre o pedido de asilo, retorno voluntário e os tipos de regularização. As perguntas do chat serão feitas pelos convidados, na verdade, para os convidados, no final da apresentação, tá bom? Mária, é com você. Nós, voluntárias do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Bélgica, temos o prazer de apresentar nessa sessão de informação Juliana Santos Volgren. Ela é jurista, diretora jurídica da Revibra, chefe de advocacia estratégica da ENAR e recentemente nomeada ao novo grupo de experts da Comissão Europeia para Políticas e Legislações de Imigração, Integração e Asilo. E Fred Rosemont, ele é diretor-geral do Serviço de Estrangeiros. Un grand merci, Monsieur Fred Rosemont. Vous pouvez parler? Bonsoir et bienvenue. Je m'appelle Freddy Rosemont, je suis directeur général de l'Office des étrangers, comme Madame a dit, et l'Office est le service d'immigration belge, compétent pour l'entrée, le séjour et aussi l'éloignement, quand c'est nécessaire, des étrangers. Qui est un étranger? Tout le nom belge. À part de ça, on gère aussi 6 centres fermés avec un nombre total de places de 640. Et je pense que d'abord, je dois remercier l'organisation pour organiser cette séance d'information. Je pense que c'est très utile, mais très bienvenu, parce qu'on a constaté un phénomène tout à fait nouvel, quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est un nombre de demandes d'asile, nombre de demandes de protection internationale venant de communauté brésilienne en Belgique, en Bruxelles, plus spécifique, je pense. Moi, je vais parler en français, mais vous allez voir la présentation en portugais. À ce moment, vous pouvez lire. Après, naturellement, il y a l'occasion de poser des questions sans aucun problème. Et pourquoi cette information est nécessaire? Parce que, par exemple, en octobre, on a vu que 239 Brésiliens ont demandé une protection internationale en Belgique. En quelques semaines, c'est beaucoup plus que les dernières 10 ans. Et ça, c'est absolument pas normal. Pour ça, je vais d'abord expliquer. Une demande de protection internationale, c'est quoi? Qu'est-ce que ça contient? Et quelques informations concernant la procédure. Ça concerne qui? Et l'asile est basé, la protection internationale est basée sur la Convention de Genève de 1951, après la Deuxième Guerre mondiale. Et le statut de réfugié peut seulement être octroyé en cas de crainte ou de persécution par l'État pour des motifs liés à cinq causes. C'est d'abord une persécution vu la race, ou la religion, ou la nationalité, ou l'opinion publique, ou le groupe social. Et
malgré le fait que ce n'est pas l'Office qui décide, ça, c'est une instance indépendant, le commissaire général aux réfugiés et apatrides, il n'y a pas de Brésiliens qui remplissent ces critères. Non plus, l'autre aspect du protection internationale, c'est la protection subsidiaire. Vous voyez le slide maintenant. Ça, c'est au moment que les gens ont un risque réel au moment qu'ils retournent dans leur pays euh, pour être victimes de la peine de mort, torture, traitement inhumain dégradant ou menace en cas de conflit armé interne, ça veut dire une guerre civile. Au moment que des bombes s'explosent partout, à ce moment, les gens peuvent, à juste titre, invoquer les protections subsidiaires. Par exemple, les dernières années, la Syrie était un exemple assez concret et sans discussion, mais pas le Brésil, absolument pas le Brésil. Des raisons économiques ou financières ne sont donc pas des critères valables pour obtenir le statut de réfugié et les conséquences de demande pour des raisons économiques sont multiples. Vous pouvez le lire sur le slide, mais je vais le citer. D'abord, vous allez avoir une décision négative. Vous allez recevoir un ordre de quitter le territoire belge, mais aussi de l'espace Schengen. Si cet ordre n'est pas suivi, vous allez risquer un maintien et un placement en centre fermé avec un risque d'interdiction d'entrée et de voyager en Europe pendant plusieurs années. Et surtout ça, je pense, est important. Ça veut dire plus de vacances en Brésil, ça veut dire plus de visites familiales pour un nombre d'années qui peuvent aller entre 2 et 10. Les dernières semaines, les derniers mois, un bon nombre de ressortissants brésiliens ont commencé une demande. La plupart de ces demandes est en traitement. Et pour ceux qui, suite aux informations correctes qu'on va vous donner ce soir, pensent que c'est vraiment pas la bonne procédure, c'est vraiment pas opportun de continuer ça, à ce moment, vous pouvez renoncer à une demande d'asile et faire déclarer que vous n'avez pas besoin de protection internationale. Vous pouvez faire ça oralement au moment du convocation pour l'interview à l'office. Vous pouvez faire ça par courrier daté et signé, adressé à l'office. L'adresse, vous pouvez le lire, c'est boulevard Pacheco 44, 1000 Bruxelles. Simplement en disant je renonce à ma demande d'asile introduite à date X, ou à la limite par une lettre d'un avocat. Je sais qu'il y a au moins un avocat qui nous écoute, mais moi je ne le ferai pas par un avocat parce qu'en général, les avocats belges vont vous faire payer et c'est une procédure que vous pouvez faire gratuitement tout seul. Ça, c'était la procédure de protection internationale, de procédure asile, et ça, c'était vraiment pourquoi on est en train d'essayer d'informer la communauté brésilienne en Belgique du faux espoir, du rumeur, de gens qui racontent des choses qui sont absolument pas vraies. L'asile non plus est un passage pour la régularisation. Et parlant de régularisation, et ça c'est le deuxième sujet de notre séance d'information de ce soir, le gouvernement belge, et vous savez qu'on a un nouveau gouvernement depuis quelques semaines, a clairement décidé de ne pas prévoir, contraire au souhait de nombre d'organisations, de ne pas prévoir de régulation collective comme par exemple en 2000 ou en 2009 pour des personnes qui sont en séjour illégal en Belgique. C'est clair que ça ne va pas avoir lieu les prochains 4-5 ans et probablement plus jamais parce que les conséquences de ça, et mon collègue auditeur, Madame l'avocate, va vous donner quelques renseignements concernant ça. Les conséquences sont plus acceptables dans la politique belge.
certainement, quand il y a une décision de protection internationale négative, à ce moment, la chance pour avoir une régularisation individuelle diminue. C'est clair que si vous essayez l'un et ça ne marche pas, la crédibilité de l'autre n'est pas du tout grand. Beaucoup de gens rencontrent n'importe quoi concernant ça. Les rumeurs, c'est vraiment pas bien de le suivre. L'information correcte se retrouve sur le website de l'Office, sur les informations officielles, mais pas croire quelqu'un qui vous fait rêver de quelque chose qui n'existe pas. Par contre, une demande de régularisation individuelle, c'est une procédure exceptionnelle, donc les résultats positifs sont incertains, même très rares quand vous êtes en bonne santé, quand vous n'êtes pas vraiment âgé et quand vous êtes seulement là sans être dans la possession d'un permis de travail ou d'un contrat de travail. Et n'oublions pas que depuis 2015, avec l'introduction de la redevance, la taxe qu'on doit payer à la commune au moment qu'on introduit une demande de régularisation, cette taxe, pour l'instant, est 350 € par adulte, ce qui n'est quand même pas rien. Justement, pour les gens qui ne sont pas bien informés, le Brésil, comme d'autres pays, l'Ukraine, la Moldavie, mais aussi les pays du Balkan, par exemple, ont eu dans le passé une exception de visa. Mais cette exception de visa, c'est une permission pour rester 90 jours maximal sur le territoire de la Belgique, sur le territoire de l'espace Schengen. 90 jours maximal, ça ne veut pas dire 6 mois, ça ne veut pas dire 6 ans. L'entrée sans l'obligation de visa est conditionnée par le fait qu'on doit disposer de moyens financiers suffisants et qu'on n'a pas, et ça c'est quelque chose qu'on doit mettre l'accent dessus, qu'on n'a pas la possibilité ni la permission de travailler. Pour travailler en Belgique, il y a de autres procédures et sans doute Madame l'avocate va vous expliquer ça. Il faut être en possession de permis de travail qui doit être demandé par l'employeur. Vous ne pouvez pas, malheureusement, parce que le Brésil n'est pas un membre de l'Union européenne, vous ne pouvez pas entrer en Belgique et dire je vais chercher du travail et après, quand je l'ai trouvé, je vais régulariser mon situation. Non, ici, l'employeur doit être présent d'abord, doit demander une permission pour vous employer et après, quand ça c'est un ordre, c'est une permission qui est donnée plus par l'État fédéral, mais par les services régionaux de l'emploi, Flandre, Wallonie, Bruxelles. Au moment qu'eux ont donné un permis de travail à votre employeur, à ce moment, vous pouvez venir et travailler. C'est quelque chose qui a quand même d'importance, non seulement pour la permission, pour être dans une situation légale, mais par exemple, au moment que vous travaillez sans permis, vous vous exposez à des risques. Et des risques sont quand même dans votre vie très grands, dans le sens qu'au moment qu'il y a un accident de travail, et ça peut toujours arriver, il n'y a pas d'assurance, ni financière, ni médicale. Il y a une exploitation possible par l'employeur qui ne vous paye pas ou qui vous paye pas assez ou pas le montant convenu. Et un nombre de gens peuvent être victimes de traite des êtres humains. On peut vous exploiter sans que vous avez vraiment quelque chose pour remédier à ça. Quelles sont maintenant les solutions à cette situation quand même assez négative? Si vous n'entrez pas dans les critères pour obtenir l'asile, ça veut dire la protection internationale en Belgique, si vous êtes sans travail et exposé à des risques, et si vous êtes en situation de séjour régulier en Belgique, c'est d'abord renoncer à votre demande. Autrement, on va vous dire non dans quelques semaines, dans quelques mois, mais avec une sorte d'étiquette quand même négative.
Vous pouvez aussi opter pour un retour volontaire en Brésil. Ce programme existe, ce programme sont très positifs. Et à un certain moment, beaucoup de ressortissants brésiliens l'ont utilisé. Maintenant, c'est beaucoup moins et on ne sait pas pourquoi. Peut-être que les gens manquent d'informations. Mais avec ça, vous évitez une interdiction d'entrée pour la Belgique et à l'Europe après 3 mois. Si votre entrée est une entrée légale, à ce moment, vous pouvez revenir. Sur le slide, vous pouvez voir quelques explications sur le retour volontaire. Ce n'est pas vraiment fait par l'Office, mais plutôt par FETASIL, l'instance qui en Belgique a le retour volontaire dans son portefeuille. Il y a un numéro de téléphone gratuit, il y a un formulaire en ligne et il y a même physiquement un bureau de retour rue Arenberg 8 à Bruxelles. Je pense qu'avec ça, je vous ai donné beaucoup d'informations. Tout d'un coup, vous pouvez sans doute relire la présentation par après à votre aise, ou vous pouvez, si vous avez après encore des questions, le poser maintenant ou par après, par mail ou par téléphone, aucun problème. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Merci, merci. Vamos abrir as perguntas. Gabriela, você viu se tem alguma pergunta direcionada ao pedido de asilo em si? Depois vem a segunda parte com a Juliana sobre outros tipos de regularização. A maioria das perguntas é sobre o pedido de asilo propriamente dito, mas eu acho que através do que o Monsieur Freddy colocou, acredito que as dúvidas já tenham sido sanadas, mas teve uma pessoa que especificamente falou sobre uma espécie de formulário chamado 9 bis. Vai ser dito. Não sei se... Tá, você então... depois na parte da... Perfeito. Mari, tem mais alguma pergunta que talvez eu não tenha visto? Se você puder colocar. Moi, j'ai une question à monsieur. Olá, não tem nenhuma pergunta. Eu fixei o contato do Dr. Fred nos comentários do Facebook, para o pessoal poder achar. Okay? Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui. J'ai une question à monsieur Rosemont. Merci pour votre intervention très claire, très objective. J'ai une question quand même qui fait beaucoup de soucis dans la communauté, au sein de la communauté, parce qu'il y a des gens, bien évidemment, parce qu'ils ne connaissent pas les protocoles. Donc, un des premiers pas, c'est de recevoir un statut provisoire avec une carte provisoire de résidence et une statut temporaire. Et la plupart des gens croient que ça, c'est définitivement la carte de séjour. Donc, j'aimerais que vous expliquiez les étapes d'une demande d'asile. Qu'est-ce que ça veut dire, cette carte? Est-ce que ça veut dire que les gens sont par défaut régularisés ou ça veut dire que c'est juste une étape parmi d'autres dans une demande d'asile? La demande d'asile commence à l'office au Petit Château. Le Petit Château, c'est tout près du canal frontière Bruxelles-Molenbeek. Là, les gens doivent physiquement, maintenant, depuis fin octobre, physiquement se présenter. Avant, c'était possible avec un formulaire qu'on pouvait trouver sur le web. Mais maintenant, c'est avec une présence physique. Vous n'êtes pas seul. Là, ce matin, il y avait 186 personnes qui étaient en train de faire la file pour introduire cette demande. On va prendre vos empreintes, on va prendre vos photos, on va noter votre identité, on va créer un dossier à l'office pour vous et on va vous donner un document qui est la preuve que vous avez introduit une demande de protection internationale. Après, on va vous inviter pour une conversation. Ce n'est pas un interrogatoire, c'est une conversation pour les motifs du demande. Et cette conversation a lieu à l'office même, boulevard Pacheco 44. Là, un fonctionnaire de l'office, ou en néerlandais ou en français, ou si vous avez besoin d'un interprète,
avec quelqu'un qui va traduire, va noter tous vos plaintes, tous vos craintes dans ce cadre. Naturellement, le fait que vous dites j'ai perdu mon travail, je n'ai plus de revenus, ce qui arrive souvent, soyons clairs avec le qu'on a, et pas seulement dans le milieu brésilien, mais aussi dans beaucoup d'autres. Ça n'applique pas dans le cadre de l'asile. L'asile, c'est une protection internationale pour les motifs que je viens d'invoquer, qui était aussi sur le slide, c'est la Convention de Genève 51, après la Deuxième Guerre mondiale, où on avait encore l'Union soviétique, tous les pays qui étaient liés aux Russie, et où il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient un crainte réel pour être persécutés par leur gouvernement, par l'État, qui, pour l'instant, est certainement pas en Brésil le cas. Après la conversation de l'Office, le dossier va être transmis au commissaire général pour réfugiés et apatrides. C'est une instance indépendante en Belgique. Personne, ni le politique, ni le Parlement peut dire au commissaire général qu'est-ce qu'il doit faire. Lui, il va de nouveau faire une conversation, de nouveau faire on n'aime pas le mot interrogatoire, mais ça, c'est plutôt une conversation pour voir si quelqu'un a besoin de cette protection, oui ou non. Ça peut prendre quelques semaines, ça peut même prendre quelques mois, dépendant le nombre de gens qu'on doit voir, dépendant de l'accessibilité des interprètes. Mais c'est clair, avec l'afflux brésilien actuel, on a décidé aussi, le commissaire général, d'essayer de faire ça très vite pour éviter de nombres croissants et des espoirs injustifiés. Le commissaire général va prendre une décision, va motiver sa décision et va envoyer ça à vous en disant, voilà, où vous êtes en effet quelqu'un qui a besoin de protection internationale ou vous ne l'êtes pas pour raison X, Y et Z. Je crains que pour les Brésiliens, ça va être presque toujours, pour ne pas dire toujours, le dernier cas, une décision négative. Il y a un recours possible contre ça devant le Conseil de contentieux des étrangers. C'est un tribunal administratif qui, de nouveau, va faire une audience publique avec vous, avec votre avocat, pour expliquer pourquoi vous invoquez des craintes et quelles sont les craintes. Et je crains aussi là que la décision finale va être une décision négative. Entre-temps, au moment que vous avez une adresse fixe, le service communal va vous donner une carte orange, une attestation d'immatriculation. C'est avec une carte orange, avec votre photo, votre nom, date de naissance, avec quelques données de base. C'est un titre de séjour temporaire, purement pour la durée du procédure d'asile. C'est pour ça que tout le monde veut aller vite pour ne pas avoir des gens qui circulent avec un AI comme ça, une attestation d'immatriculation comme ça, pendant 1 an, 2 ans, ça ne sert à rien. Parce qu'avec ça, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas toucher du chômage, vous ne pouvez rien faire à part de dire « moi, je suis demandeur d'asile ». Il n'y a pas d'aspect social à ça. L'accueil pour le demandeur d'asile, c'est un accueil décentralisé, c'est un accueil donné par Fait Asile dans les grands centres comme le Petit Château, mais il y en a en Belgique plus que 40 d'autres, allant de 150 à 200 jusqu'à 700 personnes. C'est pas une maison individuelle, certainement pas. Après la décision ou du commissaire général ou du conseil, décision négative, le dossier revient à l'office pour la délivrance d'un ordre d'équité de territoire. Délivrance d'un ordre d'équité de territoire, c'est une notification d'une décision avec la demande de, dans les 30 jours, quitter Belgique ou quitter Schengen. Et ce 30 jours, c'est important parce que ça, c'est
c'est de nouveau un dernier avertissement qu'on doit utiliser le retour volontaire, qu'on peut, mais qu'on doit aussi. Parce qu'après ces 30 jours, au moment que, par hasard ou organisé, il y a un contrôle de police, quelqu'un vous demande vos documents de séjour, vous ne l'avez pas, le policier fait rapport et l'office peut vous mettre en centre fermé pour vous répatrier, et ça c'est plus volontaire, c'est plutôt obligé pour répatrier vers le Brésil. Ça, à la limite, vous pouvez dire, oui, c'est un voyage, je vais profiter de l'occasion de voir mes soeurs, mes frères, mes parents, faire un peu de vacances, mais en général, cette décision est ensemble avec une interdiction d'entrée. Et cette interdiction d'entrée peut durer entre 2 et 10 ans, dépendant les cas, dépendant la situation. Mais cette interdiction d'entrée est aussi signalée dans le SIS. Et le SIS, c'est le signalement européen. Même si vous arrivez avec un signalement comme ça à Francfort ou à Amsterdam ou à Charles de Gaulle à Paris, les contrôles frontaliers là-bas vont, sur base de votre passeport et votre identité contrôlée, ils vont voir que vous avez une interdiction d'entrée et vous allez être refoulé, pas nécessairement de Bruxelles, mais aussi d'autres aéroports européens. Et cette décision de refus d'entrée, je pense, pour la plupart des Brésiliens, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas, à juste titre. C'est pas positif, mais c'est pour éviter que les gens, avec un ordre d'équité de territoire, font un va-et-vient sans sanction. De les ressortissants brésiliens, parce qu'ils ne sont pas soumis à l'obligation de visa. Quelqu'un qui n'a pas d'introduction d'entrée peut toujours venir pour 90 jours, pour 3 mois, rentrer pour 3 mois, revenir pour 3 mois et faire l'aller-retour. Et peut revenir, pas travailler. Travailler est autre chose, mais au moins être en Belgique. Ça, c'est un peu la description courte et peut-être trop vite d'une procédure d'asile. Mais c'était bien expliqué. Merci. Não sei, Gabriela e Mariana, tem mais alguma pergunta, alguma observação lá no Facebook? Não, não, Núbia. Prosseguir. Eu só tô tirando as Alguém fez uma pergunta, acho que foi o Rodrigo, que ele perguntou em quanto tempo, se a pessoa estiver enquadrada dentro dos requisitos para solicitação de asilo, em quanto tempo que ela recebe o asilo, se ela se enquadrar dentro dos requisitos que dão direito a ela. Seria quanto tempo que vai o processo? Isso? Exato. Monsieur Freddy, combien de temps qui normalement c'est la procédure pour la demande d'asile, pour la décision finale? Vu que maintenant on a décidé qu'on va faire la demande brésilienne vite, en total 3 mois et demi. En moyenne. Hein, ça, mais ça, c'est avec les 3 étapes, ce qui est relativement vite. Ok, merci. Bom, Juliana, podemos passar para você? E aí, no final, a gente pode abrir com mais perguntas. Pessoal, toda essa apresentação vai estar disponível na nossa página do Facebook, com detalhes de cada página, para que vocês possam entender um pouco melhor. Vai estar disponível na nossa página, tá bom? Ju, ainda não aparece. Deve aparecer logo. Vou parar, você concomenta. Também.
Foi agora? Foi. Primeiro, estão me escutando? Tá claro? Então, tá. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da Núbia e da Mulheres do Brasil por esse tópico tão importante. Aussi, remercier Monsieur Rosemont pour sa disponibilité et sa présentation. Était très bien, objective et claire. Je m'excuse, Monsieur Freddy et Nina, je passe en portugais, mais ravi de vous traduire après en français. Então, eu tenho hoje um papel um pouco complementar ao que o Monsieur Rosemont apresentou, que é para falar sobre o que é possível na regularização na Bélgica, né? Eu acho que o que ele mostrou foi muito importante para falar que a regularização ela é feita sempre caso a caso, ela é sempre feita de maneira individual. Não existe uma resposta única para o que é o que dá certo num dossiê e que dá certo no outro. Se a gente pode fazer uma crítica ao Office des étrangers, é que não há harmonização de como um dossiê é decidido com os mesmos critérios, mas é importante falar que a regularização sempre é uma vontade política, como o Monsieur Rosemont mencionou, e nunca é um procedimento que é dado par défaut, né, de maneira automática. O que é importante mencionar é que tem duas coisas que trazem muita confusão na comunidade brasileira. Primeiro, o que quer dizer regularização e como ela funciona, e na situação atual, como ele explicou, por que esse formulário deu a impressão que seria um processo de anistia. É importante falar que no contexto político, e o Monsieur Rosemont e a Nina do Office des étrangers podem confirmar, nós estamos num contexto político muito desfavorável à regularização. A luta agora nem é somente pela regularização, a luta agora é pela não criminalização dos migrantes, né? Então, isso é muito importante também. Mas eu gostaria de fazer um apanhado de como foi a regularização de antes, que dá muita confusão sobre os critérios do que são, o que pode se regularizar e o que diz a lei. Então, é importante falar do que aconteceu em 2009, que muita gente acha que vai acontecer da mesma maneira. Mas é importante falar que uma regularização, ela nunca tem os mesmos modelos. Então, o que foi feito em 2009, se um dia tiver que ser feito, não vai ser feito nos mesmos critérios, nem das mesmas maneiras. Mas os critérios de 2009 foram a integração social, né? Era importante mostrar a integração de, no mínimo, 5 anos da Bélgica, e mostrar que a pessoa estava bem integrada por um curso de línguas ou por um contrato de moradia, o que era muito difícil, porque as pessoas sem documentos não gostam de deixar rastros, e muitas das coisas que nós podemos fazer também não são contratuais, né? Não são documentadas. Então, provar essa estadia ininterrupta, sem interrupção durante 5 anos, era muito difícil, mas teve gente que conseguiu. Depois, o segundo critério era o trabalho. Você, além de ser bem integrado, você tinha que ser um imigrante econômico. Quer dizer, era preciso ter uma estadia de 2 anos e meio ininterrupta, mais uma prova de integração, e aí o modelo seria o contrato de trabalho. Depois teve a regularização por razões médicas, que é o NOVITER, que a gente chama, que ainda é usado, que é possível pela MEI, mas foi um critério usado para regularização, mas ele é um critério que sempre existiu, porque ele vem dentro da Lei de Imigração, Integração e Asilo da Bélgica. Mas é importante desmistificar o que aconteceu em 2009 em relação à comunidade brasileira. Entre 2009 e 2012, tiveram quase 67 mil pedidos pela regularização da integração pelo trabalho e 32 mil pela questão de saúde. Entretanto, durante esses 3 anos, porque um pedido de regularização não é algo que começa em um mês e termina em um mês, é um processo de análise e de várias idas e vindas, somente 1/3 das respostas foram positivas. E o que é importante falar é que dessas respostas positivas existiu muita incompreensão do que era regularizar e o que era se manter na Bélgica. Muita gente foi e voltou, muita gente mudou de cidade, muita gente trocou de trabalho e não entendeu que essas mudanças de território,
ou de contrato ou de residência era um risco para colocar o visto que tinha adquirido de uma forma precária. Tanto que nós fizemos uma enquete com o movimento dos Sem Papéis, Coletivo Brasileiro dos Sem Papéis na Bélgica, que é aí chefiado pela Maria José, que, por exemplo, 10% das pessoas que hoje estão sem papéis já tiveram um documento em 2009. O que mostra que a regularização não foi tão bem sucedida em números efetivos. Mas como é que a gente regulariza? Pela lei, a regularização ela é sempre possível. Porque a gente não pode impedir o fluxo migratório. A gente não pode impedir que a imigração, que as pessoas decidam sair de um lugar e ir para o outro. Mas tem critérios. E esses critérios são definidos pela lei. Mas a lei autoriza tudo? Não. A lei delimita o que é possível e como é que é o critério, que é o básico desse pedido, mas a decisão ela é uma decisão que a gente fala discricionária. Quer dizer, ela cabe à decisão do agente administrativo que está lá no Office des étrangers para decidir se a pessoa preenche todos os critérios ou não. Mas quais são esses critérios existentes de regularização? Como o Monsieur Rosemont falou, a regularização sempre é possível. Mas quem é que preenche mais os requisitos? Pensa assim, a regularização é como uma milha de bilhete de viagem de avião. Saca aqueles cartões de milhagem? Pensa assim, quanto mais você viaja, mais pontos você coleta para conseguir um bilhete de graça. E a regularização é exatamente isso. Quanto mais critérios e pontos você acumula, mais chances você vai ter de regularização. Então, quais são os critérios possíveis? O básico, aquele que é o mais clássico, é do visto de trabalho. Mas quem são aqueles que têm mais chances? O visto de trabalho é um que representa muito a vontade belga, não somente belga, mas também europeia, de valorizar a integração econômica. Quer dizer, aqueles que trabalham, contribuem para a economia e não dão trabalho para o Estado, são muito bem-vindos, se comparado àqueles que apresentam, entre aspas, riscos de ter acesso a recursos do governo. Mas quais são as pessoas que hoje têm mais chances dentro do visto de trabalho? São os trabalhadores qualificados, aqueles que têm uma formação técnica ou uma formação acadêmica, ou que conseguem mostrar por maneira documental a sua experiência, ou aqueles que trabalham em ambientes, em áreas onde existe uma penúria. O que é penúria? É quando existe mais vaga do que profissional disponível do mercado. E na Bélgica existem 3 listas, no mínimo, para a penúria. Tem a região de Bruxelas, a região de Wallonie e a região de Flandres. Cada lista fala, olha, aqui na minha região está precisando desse tipo de profissional. Então, dependendo se a sua qualificação técnica comprovada dá um match, né, vem de encontro à necessidade do governo que está procurando profissionais qualificados dentro daquela área onde não tem gente na Bélgica que sabe preencher, você tem mais chances de ser regularizado. Depois, qual que é o clássico? É o regrupamento familiar, né? É pelo casamento, pela comissão legal, onde o mais importante é a condição da pessoa que está aqui é que faz valer se o dossiê vai ser aceito ou não, né? De novo, mesmo num critério familiar, a questão econômica ela é sempre analisada. Então, sempre se analisa o contrato de aluguel, ou a propriedade, ou se analisa se a pessoa tem um contrato de trabalho, ou se a pessoa depende do governo. E aqui é uma questão da burocracia dos documentos, né? Quanto mais paciência você tiver para mostrar esses documentos, aí tem que traduzir aqui, tem que traduzir lá, tem limite de tradução. O que vale para uma comuna, onde uma comuna é mais flexível, a outra já é mais inflexível. Realmente é uma área onde a gente navega e só tentando que a gente vai saber. Mas é um dos critérios de regularização que é um dos mais possíveis, porque o direito de estar junto com um membro da família é um direito fundamental, é um direito humano. Mas quem abre o requisito é a pessoa que aqui reside. E é através dela que o seu dossiê vai ser analisado. Mas tem aqueles que são as exceções que a lei dá, né? Que é o 9-ter, que é muito raro, que é a questão da regularização por razões médicas.
onde a pessoa mostra a impossibilidade do mesmo tratamento no país local, combinados com a impossibilidade de trânsito imediato para esse tratamento, e onde tem uma grande análise sobre as doenças que são pré-existentes e pré-condicionadas. Quer dizer, você já tinha essa doença antes de chegar aqui? Você já sabia dela? Ou, não, você não sabia, ela não é pré-condicionada, aconteceu aqui, a descoberta aconteceu num exame aqui. Apesar de ser um visto que é raro, é importante mencionar que aqui a parte mais difícil não está com o ofício dos estrangeiros, está com os médicos. É necessário que exista uma análise detalhada médica da sua situação, dizendo o que você tem, por que você tem, qual é o tratamento a longo prazo, que esse tratamento seja autorizado pelo CPAS ou pelo SMV, né, na região de Flandres, como assistência médica urgente, AM1, e através disso você pode depois tentar regularizar por razões médicas. É tão raro que somente 2 casos em 10 são aprovados. Depois tem o famoso 9 bis, que todo mundo usa, perguntaram aí como é que se faz o formulário, mas é aquele por razões humanitárias, quer dizer, são aqueles que não entram em nenhum lugar da lei, são aqueles que não entram em nenhum dos critérios que estão na lei, e a pessoa precisa ficar aqui por uma exceção. E essa exceção, ela é analisada caso a caso. Então, o que eles gostam de analisar na questão humanitária? É que se a pessoa tem chance de transitar dessa questão humanitária para uma questão de residência fixa, o contexto do país local, quer dizer, o contexto, aqui não estou falando de asilo, não estou falando de proteção internacional e não estou falando de Convenção de Genebra. Eu estou falando que existe um estado de emergência onde a pessoa pode ir. Por exemplo, nesse caso, o que aconteceu muito, por exemplo, é o caso da Venezuela, que durante aquele momento de pobreza exponencial, imensa, onde se teve um tratamento caso a caso com mais carinho, porque não existia nem do que se comer dentro de um país. Então, tem um contexto muito analítico e muito excepcional que é visto a caso, né? Então, aqui são aquelas circunstâncias onde que não cabe em nenhum outro lugar, mas o governo vai entender que, naquele momento, você não tem nenhuma outra solução do que ficar aqui. Essas são as regras da regularização existente. Como nós temos mais 15 minutos, eu prefiro terminar aqui a minha fala e deixar para as perguntas. Muito obrigada. Obrigada, Ju. Gabriela e Mariana, tem perguntas no Face? Muitas, né? Não? Eu acho que a explicação foi muito clara. Gabriela vai. Sim, a explicação foi muito clara. Algumas perguntas que eu vi aqui falam a respeito da Carta F, qual é o procedimento e possibilidade. E uma outra pergunta que colocaram, o que seria o trabalhador qualificado? A Carta F nada mais é a carta para o regrupamento familiar. Né? Então, você é membro de um... você é alinhado, você depende de um membro belga ou europeu que aqui resida e aqui tem o seu visto e a sua residência. E a F, como todas as cartas, tem a simples e a mais. Né? Todas as cartas têm um mais, dependendo do seu tempo de residência. Então, a F é a primeira residência do membro de família que chega aqui a convite de um belga ou de um membro de família da União Europeia que aqui reside e aqui tem a sua residência, o seu interesse econômico. E a F+, é aquela que já é a segunda fase, né? É quando você já passou os primeiros 5 anos de residência, é quando você já pode, inclusive, pedir a nacionalidade belga complementares a outros meios de integração, né? O casamento por si não dá a nacionalidade, mas você tem que fazer, é o início de um processo de provas onde você mostra a integração econômica, social, educacional. Então, é possível desse termo. Em relação... Qual a outra pergunta, Mariana? Desculpa.
A outra pergunta é qual que é a definição de trabalhador qualificado? É qualificado por diploma, mesmo técnico. Então, técnico do Senai, técnico de faculdade. Você tem que, infelizmente, a Bélgica, como toda a União Europeia, eles são muito protocolares do que é validado como experiência. Então, a experiência sempre começa por uma certificação. Então, uma certificação do Senai, por exemplo, com anos de experiências, onde você consiga provar essas experiências por certificados de trabalho, é considerado qualificado ou um diploma universitário. Juliana, tem uma pergunta também mais específica que estão perguntando se um filho belga, né, maior de idade, pode acabar se regularizando através dos documentos da mãe. Então, no caso, o filho já é maior de idade e a pergunta é se ele acaba se regularizando a partir da mãe que tem documento belga. Ou a mãe é belga ou a mãe tem documento belga através do casamento. É uma pergunta estranha, porque se o filho é belga, ele não precisa de documento regularizado. Não, desculpa. O filho é maior de idade, provavelmente o filho, pelo que eu entendi, é brasileiro, mas a mãe dele casou-se com um belga ou tem documento belga e esse filho já é maior de idade. Então, eu acredito que a pergunta seja em relação ao filho, se ele tem direito através da mãe, sendo ele maior de idade. Não, sendo maior de idade, a pessoa que é afiliada a um processo familiar, ela só pode ser regularizar, ela só pode requerer a nacionalidade belga se o progenitor é belga ou se a pessoa passou pelo sistema educacional na Bélgica do ensino inicial ao fundamental, quer dizer, a escolaridade foi feita na Bélgica. Então, mesmo que a mãe seja brasileira que casou com belga, o pai não é belga por afiliação ou não passou pela educação belga, o pedido de nacionalidade vai ser precário. Então, essa criança esse filho vai ter que fazer a nacionalidade por integração econômica ou educacional. Outra coisa, Ju, eu acredito que isso já tenha sido colocado aqui na live, mas estão perguntando se o ofício dos estrangeiros tomará uma atitude específica para esses pedidos indevidos de asilo. Pelo que eu entendi, a própria pessoa tem que cancelar, né, esse pedido de asilo ou, enfim, voltar para o Brasil voluntariamente. É isso mesmo? A pergunta é o que o ofício dos estrangeiros tomará como atitude específica para esses pedidos indevidos. Eu acho que o Monsieur Rosimond já explicou, eu acho que você pode perguntar para ele, mas ele explicou muito claramente que as pessoas têm alternativas, ou retornar voluntariamente, ou desistir do pedido de asilo, ou esperar que uma decisão negativa seja emitida. Ele já respondeu, mas eu acho que você pode colocar de novo a questão para o Monsieur Freddy Rosimond. A nossa colega que está com a gente aqui, a Nina, colocou uma pergunta no chat que era importante explicar a questão que o asilo também não entra na questão da emergência médica. A emergência médica é um protocolo, o asilo é outro. Asilo é como ele explicou no início, é aquele perigo à vida por alguém que não quer que o seu grupo étnico minoritário exista dentro de uma democracia, ou você seja perseguido com risco de tortura, né? Então, aqui é uma questão de existência minoritária ou política. E a questão da saúde não entra no asilo, entra sim no 9-ter, que é uma questão do pedido excepcional por regularização por saúde. Expliquei bem, Nina? Nina já começa a entender o português, né? Juliana, perfeito. Falando sobre o 9-ter, que você bem explicou em relação a um pedido, em relação à questão da saúde, tem uma pessoa que colocou uma pergunta, que é o Genildo Medeiros, desculpa. Ele falou que é deficiente físico e ele tem grande dificuldade de locomoção, só que aqui na Bélgica ele consegue se locomover com muito mais facilidade e acessibilidade do que no Brasil. No Brasil, para ele é muito difícil, ele quer saber se ele se enquadraria através desse requisito.
talvez não no asilo, não, certamente não, mas depende da análise do médico. Então, o pedido de humanitário, o pedido de regularização médica depende unicamente do relatório do médico. Se ele falar que não existe condições, que ele não pode ser móvel, que lá ele vai ter uma degradação da saúde, o médico tem que colocar isso. Se o médico não colocar isso, infelizmente ele não é elegível. Ele pode até tentar, mas se volta sempre à parte técnica, que é a parte do médico. Então, é um processo em etapas. Médico, CPAS ou SMV, agência, assistência médica urgente, e depois você tenta a ofício estrangeiro. São 4 etapas. Eu gostaria só de comentar, aproveitar o que a Ju disse sobre o tal do pedido de asilo, e que a escolha da pessoa anular o pedido ou não, que já foi decretado, vai estar saindo uma campanha aí, que uma ordem que seja emitida a resposta rápida para a comunidade brasileira. Então, quem receber a resposta negativa vai receber rapidamente. Então, quem tem ainda interesse de anular, faça rapidamente, porque vocês em breve vão receber uma carta de expulsão do país. Só queria reforçar isso, que deixa a escolha, mas que essa resposta vai vir rápida. Núbia, a gente poderia perguntar para o Luci Rosmond o que vai acontecer se as pessoas retirarem o pedido de asilo? Pode, por favor, Ju, pode fazer para ele. Monsieur Freddy Rosemont, j'ai une question à vous, peut-être parce que ça revient dans les commentaires. Qu'est-ce qui se passe avec les gens qui vont faire les retraits de la demande d'asile? Qui vont dire, voilà, j'arrête ici, je n'avais pas compris, merci pour votre explication, donc j'ai fait les retraits maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Ça va être considéré comme une action positive, parce qu'à ce moment, on ne donne pas de travail en plus, de travail inutile aux services belges qui ont déjà assez de travail comme ça et qui peuvent s'occuper des cas beaucoup plus sérieux et qui ont besoin beaucoup plus. Des gens d'Afghanistan, de Palestine, d'Irak, de Syrie qui ont des problèmes tout à fait réels. Et ça va être considéré comme une action positive de ne pas continuer. Naturellement, ça régularise pas le séjour. Pour ça, il y a, comme Madame a indiqué, il y a le travail, il y a le regroupement familial, il y a un nombre d'autres procédures qui sont probablement pas faciles, pas du tout faciles, mais ils existent. Le mieux est de faire la demande par l'employeur et d'être, pendant le traitement de la demande, d'être en Brésil et venir au moment que c'est permis. À ce moment, vous n'avez aucun problème. Vous allez directement à la commune chercher une carte de résidence d'1 an prolongeable avec un travail permis, un travail légal, avec toutes les assurances prévues. Votre employeur doit en effet faire la demande. Certainement, quand vous avez un emploi en pénurie, la plupart des services communaux, des services régionaux de l'emploi vont vous accorder un permis de travail. Mais il y a des règles à suivre, c'est surtout ça, que les règles ne sont pas suivies, que les gens disent je suis là et je veux rester. C'est l'inverse. Il faut d'abord demander si vous pouvez venir et au moment que c'est une décision positive, au moment que vous pouvez venir, vous pouvez réellement s'établir en Belgique avec tous les avantages. Il y a une autre question, Monsieur Rosemont. Comment vous allez procéder avec, on va dire, les retours volontaires ou les expulsions forcées dans les contextes de Covid? Ça continue, c'est suspendu? Dans le centre fermé, on a diminué la capacité pour laisser et au personnel, mais aussi aux habitants, d'avoir la distance nécessaire. Le mètre 50 joue aussi là. Le masque, le port du masque est aussi obligatoire et pour le personnel et pour les habitants. Mais on fait des rapatriements moins qu'avant parce qu'il y a moins de vols.
parce qu'il y a moins de pays ouverts, parce qu'il y a moins d'ambassades et de consulats qui travaillent avec une capacité réduite. Mais il y a des rapatriements pour l'instant, plusieurs centaines par mois. Le retour volontaire, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle de ce soir, mais Faites Asile avec IOM a encore fait un vol à El Salvador de retour volontaire. Je crois que 77 personnes sont parties comme ça. En général, pour le Brésil, c'est plutôt par vol commercial, mais ce programme existe depuis longtemps et va encore exister longtemps. Et là, l'importance, là, il n'y a pas d'interdiction d'entrée. Ça, c'est une grande différence. Donc, ce que vous dites, les gens qui retournent volontairement n'ont pas d'interdiction d'entrée. Non. C'est un bon, voilà. Seulement quand le retour est forcé. Então, é uma boa dica. As pessoas que retornam voluntariamente e que suspendem, depois não têm interdição de território. As pessoas que esperam até o fim vão ter uma interdição de território entre 2 e 10 anos. Exato. Tem uma questão que eu não mencionei na regularização, mas que é importante falar. Ju, aumenta um pouquinho seu volume. Isso. Isso. É a questão do visto educacional, acadêmico. Que também é possível. Existem, mesmo que Ciências Sem Fronteiras, que foi o grande propulsor do envio de estudantes acadêmicos do Brasil para cá, tenha acabado, o que tem existido é muita colaboração acadêmica de universidades na Bélgica, como a ULB, a VUB, a KU Leuven, que estão abrindo programas especiais para brasileiros ou pessoas em uma situação entre democracia de risco. Então, se a pessoa tem condições ou tem o acesso de poder ter o acesso a fazer aqui uma continuação de uma graduação, de um mestrado, um doutorado, também é uma via, né, de regularização, de integração na Bélgica. Então, nunca esqueçamos também da regularização educacional, que na Bélgica só se pode fazer pela via acadêmica, infelizmente. Né? Muito bem lembrado. Eu gostaria de dizer para todos que estão assistindo que essa live vai ficar registrada na nossa página. Tem várias pessoas que compartilharam. Então, fica registrado ali, vocês vão ter todas as falas. E a gente vai tentar responder as perguntas durante o correr dos dias. E para aquelas pessoas que têm um dossiê específico, já enviado um dossiê, a gente vai ter uma outra sessão de informação somente para isso, tá? Porque hoje é impossível da gente falar de todos os dossiês, de todas as diferenças de pedidos, tá? Então, fica ligada nas nossas redes sociais, a gente vai estar colocando. Eu gostaria muito de agradecer a todos, a gente já está aí chegando no horário. Muito obrigada, Juliana. Merci beaucoup, Monsieur Fedi e Nina, por dar essa informação. Obrigada, minhas colegas, né, Mariana e a Gabriela, que me deram uma força aí na tecnologia. Eu gostaria de agradecer também os apoios, né, o apoio do Consulado do Brasil, que estamos trabalhando junto para as sessões de informação, para chegar a informação correta na nossa comunidade. É importante isso, pessoal, buscar boa informação, não ir rumores e não ir porque alguém disse, tá? E agradeço também a Revibra, a Raiz Mirim, que tem apoiado sempre a gente aí nas nossas lives, tá bom? Muito obrigada a todos e boa noite, bonsoir, tchau. Querem dar uma palavra final? Desculpa, a Juliana, desculpa, pode falar? Não? Ok? Então, chegamos aí. Tchau. Merci. So, bye. Bye.